A nossa história começou assim. A minha esposa, na época, estava grávida da nossa segunda filha e eu sou artesão, a minha profissão bem antiga, né, lá atrás. E quem vive de artesanato no Ceará, principalmente, vive de autoestação. E aqueles períodos do meio entre uma autoestação e outra, a gente sempre tinha dificuldade, né, na minha vida depois de casado. Um pai de família sempre se preocupa em ser o provedor da família. Nós estávamos chegando a segunda filha e a minha esposa tinha muita preocupação com leite, com essas coisas, para alimentar mais um. Eu pedia muito a Deus que me mostrasse um meio de não faltar o leite para os meus filhos. Principalmente para a bebê que estava nascendo, né? Eu já tinha um que estava 6 anos, já podia maneirar mais com o leite. Mas a bebê que ia nascer me preocupava demais. E isso aí era constante, todo dia eu fazia esse pedido. A gente não tinha um salário fixo que pudesse confiar nisso. Quando estava na época da autoestação do artesanato, que a gente ganhava um dinheirinho mais fácil, a gente não podia nem usufruir, porque tinha que guardar sempre, porque não sabia o que ia ser naquele período entre uma autoestação e outra. E ela fez um curso para fazer sorvete. Aí eu soube que uma amiga minha tinha feito esse curso de sorvete. Aí eu me interessei, sabe? Falei com o Guto me deu dinheiro e eu fui fazer. Só que quando eu cheguei lá, que eu fiquei imaginando, aí o dinheiro dava para me comprar umas fraldas para neném, né? Que ainda faltava algumas coisas. Aí eu fiquei em dúvida, disse, não vou fazer esse curso não, vou gastar esse dinheiro comprando as coisas para beber. Aí nessa hora eu ainda não tinha começado o curso, eu recuei, né? Fiquei assim, aí liguei para minha irmã, conversei com ela e a minha irmã, mulher, faz sorvete, é tão bom, você não gosta tanto assim, eu gosto, mas o dinheiro dava para comprar as coisas para neném. Aí, quer saber de uma coisa? E a ideia no início não era nem vender assim, era até para tomar em casa mesmo, né? Aí num período desse a gente morava vizinho a um restaurante e as pessoas começaram a pedir que a gente, eles degustavam de graça, né? E começaram, por que não faz para vender? Por que não faz para vender? E aí a gente acabou que começou a fazer, vendendo lá mesmo. E aí o negócio apertou mais ainda, que foi naquela época do abençoado do Collor de Mello. Era num tempo muito difícil político, né, que o Collor tinha prendido os dinheiro e o rapaz falou que não ia ter mais pedido para o Guto. Nem que eles quisessem comprar, não tinha como, porque o dinheiro ficou preso por um ano, né? E assim, eu vi a aflição do meu marido. E isso aí, para uma esposa, é muito dolorido, né? Porque eu dizia assim, meu Deus, me arranje um meio para me ajudar meu marido. Porque o Gutenberg ele é muito responsável. E eu vi a aflição dele, todo dia a preocupação dele, dizendo, quando terminar isso aqui eu vou fazer isso. Aí todo dia ele tinha um plano. E eu ficava, sabe, eu ficava assim, muito aflita, porque não sei o que era que ia dar certo. Sabe? O que era que ele ia fazer para a gente não faltar o nosso alimento dos nossos filhos? O que seria que ia dar certo? E aí nesse período eu tinha uma bicicleta e coragem para trabalhar e saúde que Deus me deu, aí a gente teve a ideia de fazer, montou um isoporzinho com placas frias e fazer o sorvete para sair vendendo nas casas mesmo. O primeiro dia eu fui no centro, comprei o material e tudo e saí o primeiro dia, nós fizemos à noite, eu botei 50 copinhos numa bicicleta e saí, seja o que Deus quiser. Aí fui, logo no caminho tinha quebrado um caminhão e os caras estavam consertando lá no sol danado, quando eu cheguei lá, vendi logo 6 copinhos, quem levou 50 já foi mais de 10%, né? Eu já me animei, aquilo foi a forcinha que eu precisava para não desistir. E aí eu saí oferecendo em casa, nas empresas ali por perto do DNR, no bairro de Cajazeiras. Tinha muitas empresas ao longo da BR, nos condomínios, nos comércios, e eu saí oferecendo um sorvete caseiro, até então que era, né? Aí ele foi, aí no primeiro dia que ele foi, vendeu tudinho. Em frente à minha casa, a gente tinha cortado um coqueiro, ele estava quebrando o telhado lá, e tinha botado aqueles rolos na frente da casa que à tarde servia como bancada. E aí quando eu vinha chegando, a minha esposa estava sentada nesse dito tronco lá na frente da casa e grávida. Ela estava naquela sombrinha ali e quando eu cheguei, aí eu fiz uma cara assim meio triste, ela é um pouco assim pessimista. Aí ela disse, e aí Guto, como foi? Eu sentei triste assim.
fazendo cara de que tinha dado tudo errado. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu botei a mão no bolso, tá aqui, ó, o dinheiro, vendi tudo, não sobrou nada. No outro dia, já aumentei 10, né? Eu botei 60 copinhos. E assim foi crescendo até chegar em torno de 90. Não conseguia passar de 90 mesmo porque não tinha tempo. A rota já estava ficando muito longa. E a gente ficou durante um bom período, todos os dias, de segunda a sábado, eu saía com essa bicicleta vendendo e durante um ano, até que fosse começado a liberar aquele dinheiro do confisco que tinha sido feito lá atrás, a gente sobreviveu disso. Quando a gente começou a despontar, que a gente foi pedir o registro da marca Bis, a pessoa que estava cuidando disso, ele falou que talvez a gente tivesse problema. E aí a gente fez uma reunião praticamente de família e para decidir que nome iria adotar. Aí a Wanda novamente chegou com a ideia do Frutibis. Nós fazemos muitas coisas de fruta, né? Como o nosso cajá, graviola, goiaba e outras frutas mais. Aí ela, Guto, a gente tem tanta coisa de fruta, vamos unir Frutibis. É fruta e você pede bis, né? E assim foi feito. E a gente pediu o registro e de lá para cá a gente não tem o que reclamar da vida. É só levantar as mãos para o céu, agradecer e continuar na luta, no trabalho, porque é só vitória. Porque uma empresa que começou há 20 anos atrás, eu e ela, na luta danada, hoje a gente dá emprego a mais diretos, a mais de 80 pessoas, fora os indiretos, como carrinho de picolé. Esses 80 que eu digo diretos são de carteiras assinadas dentro da empresa. E aí fora tem muitas pessoas que têm venda, que chega ali, que agradece, que graças a gente hoje ela tem como aumentar a renda da família vendendo na própria residência. O pessoal que vende carrinho de picolé na rua, tem pessoas que chegam a agradecer, que graças a gente muitas vezes eles tem como conseguir arranjar o pão de cada dia, né? Eu digo, não agradeço a mim não, agradeço a Deus, que isso existe porque Ele permitiu. Ele é maravilhoso. Quando eu olho o Frutibis, assim, às vezes é como minha mãe falou, não consegui acreditar a dimensão que isso foi ficando. Quando eu olho assim, poxa, assim, quando eu vejo no supermercado alguém comprando, alguém elogiando, poxa, é do meu pai, assim, meu pai trabalhou para isso, assim, porque meu pai ele é uma pessoa muito criteriosa em tudo, ele é uma pessoa que visa muito qualidade, ele é muito responsável, assim, em relação a isso. Ele é assim, ele está lá dentro da fábrica, não todo dia, mas nem que seja uma vez na semana, ele está lá para controlar, sabe, ter o controle de qualidade, ter todo o controle, assim, do sabor. Eu vejo que meu pai ele é uma pessoa muito responsável em relação com o seu cliente, sabe? Porque às vezes é tão chato você comprar uma coisa ruim, né? E meu pai não, ele é uma pessoa que prima assim mesmo a qualidade, acima de tudo. E eu fico feliz quando eu vejo no supermercado alguém... Uma vez eu estava na fila do caixa, não, eu comprei Frutibis porque Frutibis é o melhor. Aí eu comprei, né, eu fui lá comprar. Teve outra vez que eu fui lá comprar um sorvete de creme com passas, aí eu só escutei a mulher do caixa falando, poxa, esse sorvete é muito bom. Eu provei, aí começou a falar que provou em uma loja, outro sabor, mas não tinha para vender em 2 litros. Aí eu fico calada, não digo que eu não sou nada, é mesmo, é muito gostoso, não sei o quê. Eu fico muito feliz por saber que o trabalho do meu pai é reconhecido, assim, por saber que a Frutibis é uma empresa conhecida como qualidade, sabe, uma empresa responsável. E não só uma empresa que está no mercado para vender e para ganhar, não é? Eu vejo realmente, assim, que o trabalho do meu pai faz valer a pena a Frutibis, entendeu? À noite, quando eu vou agradecer a Deus, eu agradeço, mas por ver meus pais bem, eu não agradeço nem pelas condições de vida que eu tenho, pelo conforto que eu tenho, mas de ver, assim, que meus pais estão bem, meus pais estão dormindo num quarto bom, tem um carro bom, sabe, assim, vive bem por tantas lutas que eles passaram, sabe? Olha, todo dia eu agradeço a Deus. Quando o porteiro abre o portão aí da portaria para mim entrar, pro meu carro, quando eu venho no meu carro aí eu fico logo orando, agradecendo. Hoje foi um dos dias. Eu me sinto gratificado e realizado. Eu costumo dizer que se Deus quisesse me levar hoje, eu não teria falta de nada no que eu vivi aqui. Porque eu tive uma infância muito difícil, eu não tive pai, eu sou filho de mãe solteira. E você imagina, na década de 60, um filho de mãe solteira era uma barra,
porque não era uma mãe solteira naquela época, era tida como uma prostituta. E ninguém respeitava. O meu nome é Gutenberg, mas as pessoas não me conheciam por Gutenberg. Era o filho da Dica, que é a minha mãe, nem nome eu tinha. Porque tudo que acontecia de errado era o filho da Dica. Foi o filho da Dica. Eu nem tinha passado no local, mas eu levei culpa de muitas coisas que eu jamais tinha imaginado, pelo menos fazer. E aquilo, em vez de me destruir, me dava força. Eu dizia para mim mesmo, um dia vocês vão ver que não é por a pessoa não ter um pai, não ter tido a sorte de ter um pai biológico, que ela está fadada a não prestar. Como eu ouvi as pessoas dizer que eu não ia prestar, porque eu era criado no rabo da saia da mãe, aquilo me machucava muito. Mas o meu pai do céu, que é o maior de todos, né? Ele tinha uma história para mim escrita. E é essa história que está sendo hoje. Eu fico feliz de ser exemplo para minha família, e se puder ser para outras pessoas, eu ainda fico mais feliz. Mas eu quero dizer aqui que tudo isso vem pela graça de Deus, porque foi Ele que botou essa empresa na nossa vida. A história como vocês ouviram. E dizer o quê? Só agradecer. Eu dizia para mim mesmo, um dia vocês vão ver. O meu pai do céu, que é o maior de todos, né? Ele tinha uma história para mim escrita.